inscreva-se aqui em nosso canal. Quantas vezes no decorrer da nossa vida a gente se depara aí com uma chave quebrada e a gente não tem como fazer a cópia dessa chave. Então, nós vamos aprender a fazer cópia de chaves, tá bom? Então, muitas vezes, a gente tem aí as chaves da gente, ou ela quebra, ou ela danifica, ou acontece algum problema, e a gente acaba tendo que ir na cidade para a gente obter uma cópia. A gente que mora na roça, nem sempre a gente está disponível para ir na cidade na hora que a gente precisa aí de uma cópia de chave. Então hoje nós vamos fazer aqui uma cópia de chave utilizando metais velhos. Para isso você precisa no mínimo ter um disco de corte, de policorte e um esmeril. É o mínimo que se exige. Você pode fazer isso aqui na serrinha? Pode, mas vai levar horas a fio, então é praticamente inviável. Então nós precisamos de um metal de boa qualidade, um aço reforçado. No meu caso aqui eu vou utilizar um pedaço de foição bem temperado, que eu já utilizei uma parte dele para fazer uma faca. Eu não sei se vocês chegaram a ver aqui no vídeo. Então nós vamos reutilizar essa ponta que sobrou aqui. Esse metal, todos esses metais aqui têm utilidade. Então, para isso eu vou tirar aqui a chave do meu chaveiro, a chave que eu desejo fazer a cópia. Vou tirar ela aqui do chaveiro, a gente vai fazer uma cópia dela. Lembrando que essa chave pode estar quebrada, tá? Se você tiver o pedaço aí, dá para fazer a cópia do mesmo jeito. Você vai utilizar um prego, um pedaço de metal, para desenhar naquela chapa metálica, uma chapa mais espessa, desenhar o formato exato daquela chave, que é o local que a gente vai utilizar. Eu vou ter que levantar aqui para vocês verem, que vai ser o local que a gente vai utilizar para fazer a recortagem. A gente vai recortar, para fazer a cópia dessa chave. Então, para isso eu risco, sempre eu risco com metal, não tem como riscar com lápis em metal, praticamente impossível. Então eu risco com outro metal. Normalmente os metais que eu utilizo já estão aí um pouco oxidados, então fica fácil aí de projetar o desenho da chave. Lembrando que é um desenho bruto, simplesmente para você fazer o recorte. Você não vai fazer desenhos de segredos da chave por enquanto. Isso aqui é apenas o recorte. Então você vai copiar a largura aí da chave, do local que ela aciona lá a fechadura. E você vai utilizar aí esse tamanho total do metal. Lembrando que tem que ser um tamanho maior. Para isso você vai utilizar óculos de proteção. É que eu vou utilizar o meu esmeril, ele está com o disco de corte nele. E também ele está aí com a pedra de esmeril do outro lado. Nós vamos precisar de utilizar tudo isso aqui. Eu vou utilizar avental. É ideal também que você utilize uma luva também, para você proteger a sua mão. Lembrando que isso aqui trabalha em alta rotação, então não é uma coisa que você pode trabalhar aí com falta de cautela. Você tem que sempre ter cautela. Aqui a imagem inverteu o disco, pessoal? Ele roda ao sentido contrário, mas lembrando que ele está no sentido normal de rotação. Vocês conseguem ver aí pelos farelos do disco que voou. Então isso aí é uma forma sim de cortar. Então dá para você ver que está no processamento correto. Você nunca coloque essa parte metálica em sentido contrário ao disco, principalmente se você não tiver o policorte. Tá sempre aí a favor ao disco e nunca com a ponta para o lado do disco, porque pode causar acidentes. Você pode quebrar o disco e ele pode projetar pedaços aí para todo lado e você não sabe onde vai parar, entendeu? Então sempre toma aí cautela ao utilizar esse tipo de equipamento. Vou cortar aqui, picotar na verdade até o desenho ficar formado, o desenho que a gente estava fazendo, o desenho que a gente estava projetando. Isso aqui é uma forma de você evitar aí de comprar uma fechadura nova. Talvez a sua fechadura ainda esteja boa e você vai comprar uma nova sem necessidade. Não, você vai fazer aí a reutilizagem
utilizando aí pedaços de metais que você poderia vender para sucata, mas no caso você vai utilizar aí para fazer esse componente. Não fica uma coisa 100% perfeita, bonita igual o fabricante faz, mas o metal é muito melhor que o do fabricante. Viu? O fabricante normalmente coloca que utiliza metais nobres, mas aqui o nosso metal é muito mais resistente. Essa chave aqui é praticamente impossível de quebrar. Com esse tipo de metal que eu estou utilizando aqui, praticamente impossível de quebrar. Você pode colocar, para você ter uma ideia, ela dentro de uma chave inglesa e colocar sua força na mão. Você tem na mão, você machuca o dedo e você não consegue envergar ela. De tão bom que esse metal que é. Então esse metal também ele tem um detalhe que ele ou quebra ou você não consegue virar. Ele não enverga. Então é um metal de boa qualidade. E aqui a gente vai cortando, dando desenho e forma ao produto. E tem que sempre tomar cuidado, sempre com muita cautela, né? Então é igual o caso que eu falei, para você utilizar isso aqui com a serrinha, para você fazer com a serra, é praticamente impossível, tá? Que eu estou mostrando, o desenho dela já está bem recortado, dá para vocês verem que ela já está aí sendo projetada mesmo para se tornar o que vai ser. Aqui eu já tirei as partes metálicas que eu cortei. Já está lembrando aí uma chave, né? Só não tem segredo, tá espessa, né? A daqui, ó, já está toda recortada, desenhada. O desenho praticamente indica o que é uma chave, mas ainda falta bem coisas para chegar ao final que eu quero. Aqui tá que eu vou copiar e aqui eu vou continuar o serviço. Leva aqui cerca de 50, 60 minutos para você fazer isso aí, talvez até um pouco mais. Mas se for um dia de domingo ou um dia que você está aí mais à toa, se você tiver, por exemplo, um policorte dentro de casa, está chovendo, você consegue desenvolver isso aí sem gastar tá pagando para fazer cópia. E a cópia talvez nem vai ficar tão boa quanto essa chave que fica. Essa aqui é muito resistente. Então, para quem mora distante de locais, longe de chaveiro, de fabricante de chave, vale a pena. Se você mora perto, claro que você não vai ter trabalho, sacrifício para poder fazer isso aqui. Mas se você mora mais distante, é sempre válido você reutilizar. Aqui eu estou mostrando para vocês como ela já está. Já estou lembrando aí mesmo uma chave. Aqui eu vou furar aqui esse local aqui. Lembrando que isso aqui foi afinado, tá? Para poder furar aqui foi afinado lá no disco de corte. Tornando o meio mais fininho possível. Para que o disco de corte consiga daí provocar que ele fique fininho para a gente furar. Senão não tem como você colocar aí em um chaveiro para você andar com ela como se fosse uma chave normal. Você pode largar em chapa se você for utilizar só em casa? Pode, não tem problema. Mas eu gosto sempre de fazer a perfuração para poder ficar igual uma chave comum e você colocar no chaveiro e levar para onde você quiser. Se você tiver precisão de levar para outros lugares, por exemplo, for a porta da chave da sua casa, você não vai deixar ela do lado de dentro da casa que você vai precisar dela para abrir, para você entrar. Então, ela tem que ter um local de você colocar ela no chaveiro para você sair com ela. Aqui, ó, eu vou levar mais para perto, eu vou colocar a câmera aqui mais alto para a gente continuar o nosso serviço. Quando você bate os pregos aqui, para poder fazer a perfuração desse objeto, ele dá umas dobras de metal. Então você tem que usar o disco de corte novamente para fazer o lixamento aí daquele local que virou aqueles metais, senão vai ficar um trem imperfeito. Você pode usar uma lima de 3 quinas quebrada para poder você limpar ali para fazer uma perfuração. Você pode utilizar também a pedra do esmeril para diminuir as rebarbas que ele tem, que ele não vai sair uma chave 100% feita.
ela vai sair cheia de imperfeições, porque o disco de corte não tem uma precisão tão boa. Mas aí você já vê, ó, ela já lembra bem mesmo uma chave, né? E agora nosso segundo passo para construir essa chave é na lima. Para você acertar aí todas as imperfeições, você pode utilizar aí a lima, porque a lima dá uma precisão melhor no metal, porque ela não tem a velocidade que um disco tem e que uma pedra de esmeril tem. Então você consegue moldar a sua chave muito mais fácil utilizando isso aqui. É uma dica útil, uma dica simples, útil. Você pode utilizar o cimento da sua casa, se você tiver um passeio, um piso de cimento grosso, para poder adiantar aí o processo também. Você vai passando igual eu faço aqui, você vai adiantando o processo. Você pode utilizar essas pedras de amolagem também, de ferramentas, essas pedras que você utiliza para amolar faca, foição, todas elas para quebrar as rebarbas que sobraram lá do disco de corte. Quando eu tiro lá do disco de corte, normalmente essa chave já está quase no ponto mesmo de ser utilizada. Mas ainda fica algumas pontas, algumas frebres, porque a velocidade sendo alta, você não consegue trabalhar com uma perfeição tão boa quanto uma pedra, quanto uma lima, tanto quanto um limatão. Você pode utilizar todos esses objetos para você adiantar e tornar a sua chave mais parecida com a outra possível. Lembrando que os segredos você pode começar a desenhar ele no policorte, mas eles devem ser terminados com a lima chata ou com uma lima de 3 quinas. Aí você consegue desenhar os segredos mais facilmente. Aqui está, ó, bem parecida com a outra. Eu já testei na fechadura, ela funciona. Porém dá para fazer também das de maçaneta. Eu estou te mostrando elas aqui, ó. Consegue se fazer de maçaneta normal, igual essas que tem aí, fechadura normal. Eu vou testar aqui para vocês verem. Coloco ela aqui na fechadura e vocês verem que ela vai rodar de boas. Esses segredos também são feitos com lima, tá? Essa daqui é uma outra chave que eu fiz, é do mesmo tipo que se faz utilizando o disco lá de corte. Funciona perfeitamente. E o detalhe, eu vou utilizar que é do fabricante, vocês vão ver que é do fabricante, já não está boa mais. O metal do fabricante se desgasta com o tempo. Porém, esse que a gente utilizou, ele não se desgasta. O do fabricante não vira. Muitas das vezes você reforça tentando virar e ele não vira. Mas você aí, ela ainda funciona, ela ainda vira aí, ó, conseguiu virar. Você vai testando, fazendo e testando, a precisão acaba sendo bem maior porque ele não desgasta, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.